Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje a aula não é uma aula curta, é uma aula que eu considero longa, caso da temática. A gente vai falar tudo sobre o Código de Ética Banestes, né? Ou conhecido como Guia de Conduta Ética do Sistema Financeiro Banestes, né? Então já vou aproveitar aqui, já passar a primeira informação, ó, SFB. Ah, professor, o que esse cara significa? Sistema Financeiro Banestes, ou seja, este código de ética vai ser aplicado a todo o sistema financeiro Banestes, né? E claro que nós temos aí, né, essa sigla que nós vamos utilizar muito durante essas aulas, né? Professor, de onde você tirou esse código de ética? Eu tirei, claro, do site oficial do Banestes aí, tá? Esse guia de conduta ética do sistema financeiro Banestes, né? Professor, fala um pouquinho sobre o guia, né? Gente, esse guia é o código de ética, né? Guia de conduta ética, né? Guia o quê? Guia significa alguma direção, né? Alguma direção. Conduta são comportamentos, né? Atitudes que cada indivíduo tem. Ética são os conjuntos de valores, crenças, princípios aí que a pessoa tem que adotar. Bacana? Fechou? Então, guia de conduta ética. E pode ter certeza absoluta que neste guia, tá? Esse guia é um guia bastante detalhado. Eu falo para vocês que eu estou acostumado a gravar códigos de éticas aí pelo Brasil todo, né? Já gravei mais de 30 códigos de ética de diferentes órgãos e estados no Brasil todo, e confesso para vocês que esse código de ética é o mais detalhado, o mais claro que eu conheço em toda a minha carreira profissional. Então, é o código de ética. E pode ter certeza disso, cara, papo reto. Está lá no edital, tá? Guia de conduta ética. Pode ter certeza que na sua prova você terá pelo menos 2 questões desse código aqui, dessa guia de conduta aqui. Então preste muita atenção, tá? Que você vai aprender. Nós vamos ver item a item desse código de ética, né? E aí, professor? Cara, você sabe que eu sou um cara bastante sincero, né? Sou bastante transparente. Claro que a gente vai explicar para vocês. Esta aula é uma aula bastante cansativa, por quê? Porque é muita leitura. Não tem como o professor não fazer leitura de slide. Já estou falando isso porque a gente tem muitos alunos estressados. Ah, o professor está só lendo, eu tenho que ler. Por que eu tenho que ler? Porque o examinador ele vai retirar Ctrl+C e Ctrl+V do texto, né? Ctrl+C, Ctrl+V do texto. Esse código de ética ele é relativamente novo, né? Esse código de ética, nós não tivemos questões de concurso do código de ética, porque o último concurso do Banestes foi em 2015. Agora, em 2016 nós tivemos a publicação desse código de ética, então nós não temos questões. O professor Luiz, eu peguei para enriquecer a nossa aula, eu consegui trazer algumas questões aí que se adaptam a este novo código de ética para a gente treinar. Então, o primeiro recado que eu vou passar para vocês é esse aqui, ó. Essa aula vai ser uma aula com bastante leitura, não tem jeito, tem que fazer leitura. Segundo passo, você tem a obrigação, terminou a aula, cara, passa uma horinha, tal, você pega o código de ética, baixa na internet e faça a leitura detalhada de ponto a ponto. Tá? Ponto a ponto. O examinador pode retirar qualquer trechinho disso aí. Estude diretamente na fonte. Se você fizer isso, você vai colocar 2 questões no seu bolso do concurso do Banestes aí. Bacana? Vem comigo. Apresentação, né? O Guia de Conduta Ética foi elaborado com a participação de todos os empregados em 2004. Então, a primeira versão do Código de Ética foi em 2004, com a participação de todos os empregados. Deve ter sido um grande evento, né? E atualizado em 2016. Então, essa versão é a versão de 2016. Ele visa ao bem comum, olha só. Então, é o seguinte, juízo de valor que você deve levar nesse guia de conduta ética, né? Visa o bem comum. E aí, professor? O bem comum, né? O bem comum, o bem de tudo. Bem comum, cara, né?
Mesmo em situações constrangedoras, com concorrência, por exemplo, aflitos, conflitos, e etc, etc. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um juízo de valor que você deve carregar consigo na hora de fazer a questão de prova. Se você fala bem comum, pô, para aí, mas procure o que não corresponde ao guia de ética. Puxa, não, mas essa atitude aqui contraria o bem comum. Cara, então qualquer resposta de qualquer alternativa que contraria o bem comum, ela está errada. É uma dica para você poder raciocinar e interpretar as questões de éticas. Então coloque na sua cabeça, todas as questões de prova você tem que levar esse cara consigo. O famoso bem comum. Ok, professor? O que mais? Reúne os princípios. Opa! Aí tá. Papo reto, cara. 2 questões, pelo menos uma questão será sobre princípios, né? E neste código de ética, é o código de ética que eu conheço no Brasil, que temos mais princípios. No total, temos 29 princípios: tolerância, legalidade, capacitação e assim por diante, né? Então, o bem comum e os princípios, o que eles vão fazer? Vão orientar a conduta humana dentro do sistema financeiro Banestes, assim como a tomada de decisão. Então, as decisões dos empregados, dos colaboradores, dos stakeholders em relação ao Banestes, né, deverão ser tomadas com o bem comum e esses princípios, né, na forma de se agir com respeito às diferenças individuais e à diversidade cultural, né? Muito bonito, né? Mais do que uma ferramenta de trabalho, este guia deve ser nossa inspiração e fonte incessante de geradora de reflexão para o exercício profissional e ética, né? E vou mais, cara, né? Como o professor preparou essa aula, um guia novo aí, o professor preparou essa aula do guia aqui, é um guia lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Se eu fosse fazer qualquer hoje código de ética, com certeza eu utilizaria esse guia aqui como padrão, né? Tendo como base este guia, o Conselho de Conduta Ética tem um papel preventivo e orientador que visa harmonizar as posturas individuais e coletivas, né? E aí, professor? Cara, todo guia, todo código, vamos colocar todo código, né, de ética, né? Você vai ter que ter uma unidade gestora do código. Professor, o que é essa unidade gestora do código? Onde vai fazer a gestão? Vai fazer o local onde, quando qualquer colaborador, qualquer empregado, qualquer profissional que desrespeitar um ditame desse código de ética, será o quê? Aberta uma investigação, uma apuração para se identificar se houve ou não lesão ao código de ética. Então, está aqui para vocês mais uma informação, tá? A gente vai estudar isso aqui, que nós temos aqui o Conselho de Conduta Ética. Este Conselho de Conduta Ética vai ser o órgão gestor deste Código de Ética. Tem que saber? Claro que tem que saber. E tem que saber também, neste Código de Ética, tem um tópico específico sobre o Conselho de Conduta Ética, né? Então, nós temos aí vários princípios. Desrespeitou qualquer item disso aqui, cai lá no Conselho de Conduta Ética, né? Em cada gesto, em cada atitude, em cada silêncio, desenhamos a imagem do sistema financeiro Banestes. Por esse motivo, você, profissional, deve pautar a sua atuação de acordo com os princípios contidos neste guia de conduta ética. Bacana, 10, né? Objetivos, vem comigo aqui, vamos lá. Objetivos, né? Primeiro, reunir os princípios éticos que devem ser observados pelos profissionais em todos os níveis do sistema financeiro Banestes, visando nortear e aprimorar a conduta humana. Ok. Reunir os princípios, já sabe, são quantos princípios? 29. Cara, 29. Cara, você tem que pegar na sua revisão, colocar princípios, né? E elencar um a um, cara, dos 29, né? E depois fazer a leitura. Promover a educação ética e prevenir, tá? E prevenir condutas inadequadas. Então, ele quer o quê? A educação ética. Além da educação ética, ele quer o quê? Uma ação de prevenção, prevenir condutas inadequadas, né? Fortalecer a imagem do sistema e dos seus profissionais junto à sociedade, né? Com certeza, né? Aí você pega uma instituição, né? O sistema financeiro, mas é o banco, né? Cara,
O banco trabalha com o quê? Com dinheiro. Esse é o ativo dele, né? Dinheiro. Cara, você coloca o seu dinheiro naquela instituição que você tem o quê? Confiança, né? Olha aí, ó. Fortalecer a imagem do sistema financeiro Banestes, né? E de seus profissionais junto à sociedade, ou seja, ele quer aumentar o seu nível de credibilidade junto à sociedade, né? Consequentemente, fazer mais negócios, né? Bacana. Próximo, abrangência, ou seja, o que é abrangência? Quem que está submetido a esse, né? Vem comigo. Este guia de conduta ética aplica-se a todos os administradores. Olha só, quem que está obrigado? Todos os administradores. Professor, quem que são os administradores? Os diretores. Tá? Os membros do conselhos. Quais são os conselhos normais? Você tem um conselho de administração e você tem um conselho consultivo, normalmente, as SAs. Né? Comitês. Você tem o quê? Comitê de auditoria, por exemplo. Né? Empregados. O CLT, vocês, né? Estagiários, prestadores de serviços do sistema, os quais doravante serão denominados profissionais. Então, todas as vezes que você vê aí a palavra profissionais, tá? Profissionais, está se referindo a qual grupo? Administradores, membros de conselhos e comitês, empregados, estagiários e prestadores de serviços, né? Então, esses caras são chamados de profissionais, que devem aderir formalmente. Professor, o que é aderir formalmente? Assinando, tá? O quê? O guia. E tem o anexo 1. Então, o anexo 1 é um termo lá de adesão que você tem que ter. Então, você, se Deus quiser, você vai passar no concurso do Banestes aí, via LAC Concursos, né? Você vai passar no concurso aí via LAC Concursos, né? Lá na hora da posse, você vai ter que assinar esse termo de adesão, que é o anexo 1. Além dos princípios aqui listados, os profissionais que atuam nas áreas financeiras e de mercado de capitais, administração de fundos de investimento, carteiras administradas, administração de recursos de terceiros e distribuição de títulos e valores mobiliários, bem como aqueles certificados por órgãos de controle e fiscalização da área financeira e de mercados, devem observar aqueles evidenciados no Guia Setorial de Conduta Ética do Profissional do Mercado Financeiro e de Capitais do Sistema Financeiro. Então, é o seguinte, nós temos esse guia geralzão, tá? E nós temos mais um guia setorial, tá? Mais um guia setorial. E aí, professor? O guia setorial, ele é específico para atuação no mercado de capitais, né? E aí, prof? E aí eu digo para vocês, que vocês aí devem fazer uma leitura desse guia setorial. Tá? O professor não vai trazer para essa aula, mas aqui fica a orientação pedagógica. Se você assistir essa aula até o final, fazer uma leitura concentrada do guia, você vai ter condições totais aí de ler, entender e fixar o guia setorial. Tá? Então, guia setorial de conduta ética. Ok, bacana. Já dei o recado para vocês. Vamos continuar, que a aula é longa, né? Para efeito desse guia de conduta, consideram-se sistema financeiro Banestes composto pelas empresas. Olha só, né? Não é somente o banco, né? Banco do Estado do Espírito Santo, né? Então nós temos aqui, ó, um Banestes, que é o banco, né? Que é a maior entidade, com certeza. Aí esse conglomerado, nós temos aí o Banestes DTVM, ou seja, tem sua própria distribuidora de títulos e valores imobiliários. Banestes Seguros, né, SA. Banestes Administradora de Corretora de Seguros, né, e Previdência e Capitalização. Então, ele tem aí, né, seus próprios títulos de capitalização aí, Previdência, né. Banestes Caixa, que é a Caixa de Assistência dos Empregados do Sistema Financeiro Banestes. Banestes, que é a Fundação Banestes de Seguridade Social, é o fundo de pensão da galera aí, né? Bacana? Então, olha aí, né? Ou seja, realmente é um conglomerado, ou seja, todas essas empresas aí estão sujeitas a esse regramento detalhado, né? Olha só o que diz aqui.
Este guia de conduta ética abrange os profissionais que vierem a se afastar do sistema, permitindo-nos a reparação perante o Poder Judiciário de qualquer ações que possam causar prejuízo ou comprometer a imagem, o patrimônio, os resultados financeiros do sistema financeiro Banestes, até mesmo a sua capacidade competitiva no mercado, né? Bingo! Todos esses caras aqui, todas essas empresas do conglomerado Banestes, que ele chamou de sistema financeiro Banestes, estão obrigados a cumprir o código de ética. E mais quem? Os diretores, os conselheiros, né? Os empregados, os estagiários e os terceirizados, os profissionais estão obrigados. O que ele fala aqui? Ele fala o seguinte, tá? O cara hoje é empregado, está lá bacana, ele pisa na bola, ele compromete a imagem do banco, né? Ele compromete a imagem do banco, compromete a imagem do banco, aí ele pede para sair. Pedindo para sair, ele não vai estar lá sobre a supervisão do Conselho aí de Conduta Ética, né? Não vai estar sob a supervisão. E aí, professor? Aí, aqui está dizendo, no item 3.4, que o banco pode, marquem essa palavra aqui para não passar, pode acionar o Poder Judiciário para a reparação desse dano. Pode acionar aqui o Poder Judiciário para a reparação desse dano, né? Puxa, professor, pois é, né? Cara, ó, eu tenho tine, assim, entendeu? Eu tenho uma coisa comigo que eu olho assim, eu já consigo visualizar questão de prova, potencial questão de prova, hein? Vem comigo. Princípios éticos, né? Ponto 4, né? Essa parte aqui é a parte mais extensa da aula, né? A parte mais extensa da aula, porque nós vamos falar os 26, eu falei na hora lá que eram 29, mas eu peço perdão para vocês, nós temos aqui 26 princípios éticos, né? Com certeza é a carta, é o guia, é o código aí que tem mais princípios. Primeiro princípio, vem comigo aqui, né? O sistema financeiro Banestes adota como prioritários e comuns a todos os relacionamentos os princípios éticos a seguir listados. Probidade, né? Probidade, você é um cara probo, né? Aí interessante, ele traz o princípio e traz as explicações e as condutas que ele acha, aliás, as condutas aceitáveis, né? Agir com integridade de caráter, retidão e honradez, exteriorizar uma conduta honesta e justa, exteriorizar, né? Não basta ser honesto, tem que provar, né? Procurando satisfazer o interesse público, ó, descartando toda a vantagem que quer para si, quer para terceiros, seja a administração pública ou particulares, né? Então, isso quer ser probidade, reto, honesto, conduta justa, né? Sempre satisfazer o interesse público, retidão, caráter, honradez, integridade, né? Sempre agir com esses princípios, né? Prudência, né? Prudência é você não ser afoito, né? Como é que ele diz isso? O profissional deve agir com capacidade sobre os assuntos submetidos à sua consideração. Opa, então agir com prudência, olha só, chegou um assunto à sua apreciação, você tem que ser capaz para fazer aquilo. Isso é agir com prudência, né? Se você não é capaz para desempenhar aquela função e você fizer, você está sendo imprudente, né? O examinador, ele pode fazer isso aí, cara, pode colocar lá no texto explicativo uma condutazinha para você interpretar. Evitar ações que possam pôr em risco a finalidade de suas atribuições, o patrimônio das empresas que compõem o sistema e a boa imagem de seus profissionais perante a sociedade, né? Então, evitar ações que possam pôr em risco a finalidade de suas atribuições. Então, você tem que ser prudente, não pode colocar em risco, né? Tá certo? Essa é a atitude prudente. Vamos lá. Terceiro princípio, idoneidade, né? Vem comigo aqui, né? Ser idôneo é ter competência técnica, legal e moral. Puxa vida, cara, olha aí, cara. Que coisa bonita, né, cara? Então, ser idôneo é ter competência técnica. Ok? O que é competência técnica? Você ter o conhecimento. Legal. Você está amparado, ter competência para isso, né? E moral. Moral. Então, isso que é idoneidade, competência técnica, legal e moral. Excelente questão de prova, né?
E é condição essencial para o acesso e exercício às atribuições exigidas pelo cargo e função do sistema financeiro, né? Ou seja, como que você quer ser empregado do banco? Vem comigo, né? Então, primeira coisa, você tem que provar a competência técnica, você tem que ser aprovado em concurso. Legal, né? Você tem que estar com as atribuições aí, com o exercício legal da sua capacidade moral, de ter ficha limpa, né? Olha aí, né? Idoneidade, competência técnica, legal e moral. Bacana, 10, fantástico. Temperança, oh, professor, né? Desempenhar suas atribuições com moderação e sobriedade. Temperança, né? Desempenhar as suas atribuições com moderação e sobriedade, utilizando-se das prerrogativas inerentes ao cargo ou função e os meios que dispõe unicamente para execução ou cumprimento dos seus deveres. Evitar qualquer atitude que possa pôr em dúvida a honestidade ou a disposição para o cumprimento dos deveres próprios do cargo e função, né? Então, olha, temperança. Então, fazendo um resumo para vocês, a desempenhar suas atribuições com moderação e sobriedade. Bacana, né? E evitar qualquer atitude que pode pôr em dúvida a honestidade ou a disposição para o cumprimento dos deveres próprios do cargo ou função, né? Ótimo! E aí, professor, esse temperança cai em prova de concurso, cara? O que você acha, cara? Claro que cai, né? Rapaz, examinador gosta de nomes exóticos, né? Gosta, né? Gosta, cara. Ó, vamos lá, né? Já falei isso para vocês, mas eu vou repetir para vocês prestarem atenção. O cara, você tem que ter técnicas de estudo, você tem que ficar competitivo. Examinador, quando pega textos assim longos, ele gosta de quê? Primeiro, novidade. Segundo, adora números. Tudo que tiver número aqui, você tem que saber, cara. Terceiro, ele adora exceções. Tá? Eu vou falar agora o quarto elemento aqui. Ele adora aí coisas exóticas, nomes diferentes, né? Então, olha, temperança. Tá aí, temperança, né? Vem comigo, olha só. Banestes Makiyama 2015, cargo de escriturário. O profissional deve desempenhar suas atribuições com moderação e sobriedade, utilizando-se das prerrogativas inerentes ao cargo ou função e os meios que dispõe unicamente para a execução do cumprimento de seus deveres, considerando o guia de conduta ética do sistema financeiro Banestes, pode-se afirmar que o excerto acima diz respeito a um dos princípios éticos adotados por essa instituição como prioritários e comuns aos relacionamentos na qual esse princípio é de. O que acontece? Então, ele colocou um texto aqui e ele fala do princípio. Os princípios que estão onde? No guia de conduta. Esse guia de conduta, tá? Nós temos aí, ó. O professor não é 29, professor, esse 9 aqui é o contrário, nós temos 26. E aqui ele manda um textinho, ó, profissional deve desempenhar suas atribuições com moderação e sobriedade. E aí, professor, vou voltar aqui o texto e vamos ler aqui a temperança. Olha só, temperança. Desempenhar suas atribuições com moderação e sobriedade, utilizando-se das prerrogativas inerentes ao cargo ou função e os meios que dispõe unicamente para executar ou execução ou cumprimento de seus deveres, né? Ou seja, olha só, o profissional deve desempenhar suas atribuições inerentes. Letra A, temperança. Então, está aí para vocês, gabarito A. E aí, professor, vou fazer um comentário para vocês. Nós temos 26, cara. Potencial questão de prova, pode ter certeza disso, né? E é muito fácil o examinador elaborar uma questão como essa, porque ele coloca lá, são 26 princípios, ele coloca um texto de cada um desse princípio, ele coloca no comando da questão o texto e me pergunta qual princípio é esse. Essa foi a lógica de elaboração da questão aqui do examinador da banca Makiyama. Ok? Vamos lá, continua. Gabarito, letra A. Banestes e Deccan 2015, cargo de escriturário. São princípios de conduta pessoal e profissional a orientação
dos comportamentos que deverão ser seguidos pelos profissionais do Banestes no exercício de suas atividades, exceto, ou seja, o comando aqui, ele quer que você encontre uma alternativa que não seja de acordo com o guia, conduta, né? O guia de conduta aqui, né? Bacana, vem comigo, né? Vamos lá, ele quer uma que você não é. Letra A. Conhecer, respeitar e cumprir a legislação pertinente à sua área de atuação. Isso aqui é verdadeiro, faz parte do princípio, o princípio da legalidade, né? Ter diligência na divulgação de conteúdos publicitários, de modo a assegurar o cumprimento das regulamentações e legislações. Correto, também faz parte do princípio. C. Adotar a manutenção de elevados padrões éticos selecionados por práticas de concorrência desleal e de condições equitativas, né? E aí, professor? Cara, professor, eu confesso, professor, que eu estudei pouco esse assunto. Eu deveria ter aprofundado. Tudo bem, cara. Mas uma coisa você tem que colocar na sua cabeça, não só na aula aqui do Guia de Ética do Banestes, mas com certeza você vai fazer outros concursos públicos, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte: Código de Ética coloca bem comum. Em todas as situações você tem que ser aquele cara de boa fé. Então, em todas as situações você deve combater esse cara, práticas de concorrência desleal. Não pode ser desleal em nenhuma situação. Se você for desleal, você está descumprindo todo e qualquer código de ética, guia e do estatuto, cara. Tem que ser o quê? Leal. O bem comum. Então, já encontramos aqui a alternativa correta, né? Ah, professor, eu esqueci aí quais são os princípios. Tá aí, então tem que ter esse discernimento. É isso que eu expliquei para vocês aqui, ajuda na aula. Então, você tem que ter o quê? A sensação do bem comum. Se você... Claro, o bom era o quê? Você saber todos os princípios, né? Adotar condutas compatíveis com os princípios de idoneidade moral profissional verdadeiro, o princípio da idoneidade, né? Empenhar-se permanentemente para o aperfeiçoamento profissional, princípio da capacitação verdadeiro, né? Olha que questão muito interessante essa, né? Questão bastante interessante essa. Então, gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Respeito. Vamos lá. O que diz sobre respeito, né? Respeito. Todo mundo sabe o que é respeito. Vamos lá, vem comigo aqui. Deixa eu só arrumar aqui meu guia. Tratar as pessoas com respeito, não discriminar ou permitir a discriminação, não destratar, ameaçar, oprimir, constranger, caluniar ou desqualificá-las. Tá? Então você não pode destratar, não pode ameaçar, não pode oprimir, não pode constranger, não pode caluniar ou desqualificá-las. Isso é agir sem respeito. Respeitar é conviver em harmonia com o seu próximo, demonstrando estima, afeição e consideração, mesmo em situações de divergência, né? Bacana, 10, né? Fantástico, né? Inclusive, eu vou pegar, cara, essa parte aqui, ó. Você sabe que todas as aulas o professor coloca lá, né, uma mensagem. Eu vou colocar esse cara aqui com uma mensagem de encerramento de aula. Não nessa, que essa já está pronta, mas nas outras, né? Vamos lá. Cumprir seus deveres, responsabilidade. Então, o que é responsabilidade para o Banestes, né? Responsabilidade é isso, né? É responsável, você é ser responsável com o quê? Com seus deveres e obrigações, né? Cumprir seus deveres e atribuições com responsabilidade. Olha, esse item aqui pode marcar. 4.6.2. Quanto mais elevado for o cargo ou função que o profissional ocupa, quanto mais for elevado o cargo, né, que o profissional ocupa, maior é a sua responsabilidade em observar, divulgar e propagar as diretrizes desse guia, a fim que ele seja cumprido. Então, quanto mais. Então, o presidente do banco tem a maior responsabilidade de propagar, defender esse guia de conduta ética, né? Bacana, legal essa aula, né? Diferente, né? Vamos lá. O profissional deve adotar uma conduta
em consonância com a política de responsabilidade socioambiental em vigor, né? Então, ele sempre tem que ter o quê? A preocupação socioambiental, né? Vem comigo, ok? Lealdade, né? Lealdade, né? Algo aí, né? Um princípio aí, né, cara, que é um princípio aí que deveria ser mais aceito pelas pessoas, né? Lealdade, cara. Lealdade, né? Lealdade, rapaz, eu lembrei muitas coisas aí que já passaram na minha vida de práticas desleais aí, né? Mas vem comigo aqui, não por minha parte, pode ter certeza, né? O profissional do sistema financeiro tem o dever de lealdade para com os compromissos com a sua instituição. Então ele quer o seguinte, ele quer um cara que vista a camisa, cara. Então se você vai trabalhar no Banespa, você tem que vestir a camisa do... Ele quer o quê? Lealdade. O profissional deve priorizar a utilização dos produtos e serviços do sistema financeiro. Parou. Tá? Ele deve priorizar a utilização dos produtos do serviço. Se você usa o cheque especial, você tem que usar o cheque especial do Banespa. Ele quer o quê? Que utiliza. Então, isso é lealdade. Agora você trabalha no banco, está tudo bacana, mas você não usa nada, nenhum serviço do banco. Você usa dos concorrentes, cara. Para isso, você está sendo o quê? Desleal. Excelente questão de prova, cara. Eu ia colocar no comando da questão uma situaçãozinha assim e pedir para você qual ele está descumprindo aí. Qual, né? Qual o princípio? E contribuir com as áreas internas, com as informações que possam proporcionar melhorias na utilização das mesmas. Ok. Aptidão, né? Olha aí que coisa legal, aptidão, né? Os responsáveis pela designação ou indicação de pessoas para ocupar funções de confiança têm o dever de verificar o atendimento pelo candidato dos requisitos necessários à função, entre elas a capacidade, competência e habilidade. Então, no banco, claro que nós temos aí vários aí, cargos de funções de confiança, né? Ou funções de confiança. Então, a pessoa tem que estar apta para isso, ter capacidade, a competência e a habilidade. Ok. Professor, por que tem 3 não marcados? Cara, 3 não marcado complica, né? Vamos interpretar esse cara. Então, na aptidão, nenhum profissional deve aceitar ou assumir funções para a qual não tem aptidão. Olha só, então você não pode, nenhum profissional, quando a gente fala profissional aqui, o conceito nosso é um conceito ampliado, lá atrás da abrangência a gente viu, aqui são os diretores, são os conselheiros, né, tanto do conselho, os membros do conselho ou do comitê, os empregados, os estagiários e os prestadores de serviço. Qualquer um desse bloco não deve aceitar assumir funções para a qual não tem aptidão. Ok. Não esteja ou não se sinta preparado e habilitado. Ó, não esteja e não sinta preparado e habilitado. Isto é o princípio da aptidão. Ah, prof, como que esse cara pode cair na prova? Já separei uma questão, né? Porque olha só, essa quantidade de não aqui, com certeza aí, o examinador ia elaborar uma questão, porque o examinador adora fazer questão com não, né? Bacana? Vem comigo, olha como é que foi feita essa questão. Banespa Makiyama 2015, cargo de escriturário. Vem comigo, né? Ainda sobre os princípios éticos funcionais dispostos no Guia Ética do Sistema Financeiro Banespa, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, né? Ainda sobre os princípios éticos, né? E aí, prof, já tem que saber que nós temos aqui nada mais que uma lista com 26 princípios. Ele quer uma incorreta, né? Ok. A. Pelo princípio da aptidão. O profissional precisa aceitar assumir função para a qual não tem aptidão. Precisa aceitar. Então, está fazendo uma afirmação. Já vou pôr interrogação aqui. Mesmo que não se sinta preparado e habilitado, pois isso se adquire com o passar do tempo. Ó, cara, aí. Pois isso se adquire com o passar do tempo, né? E aí, professor? E aí eu digo para você que isso aqui está errado. O banco, ele combate isso. Isso aqui é o oposto do princípio da aptidão. Prova, professor, comigo aqui, ó, aptidão. Vem comigo. Nenhum profissional deve aceitar
assumir função para a qual não tem aptidão, não esteja ou não se sinta preparado e habilitado. O cara fala completamente o oposto. Pelo princípio da aptidão, o profissional precisa aceitar assumir função para a qual não tem aptidão, mesmo que não sinta preparado e habilitado. Por isso, se adquire com o passar do tempo. Aí já encontramos a alternativa correta, né? Errada, que é o gabarito, letra A, né? Bacana. Vamos analisar as demais. Letra B. Considerando que os produtos e serviços oferecidos pelo sistema Banest são resultado do trabalho dos seus profissionais, pelo princípio da lealdade, olha aí, já falamos, né? Ninguém melhor do que tais profissionais para reconhecer isso, comprando e utilizando prioritariamente os produtos e serviços, né? Isso foi falado, né? Agir com lealdade, o banco quer que você, se você é leal, se você produz aquele produto, você tem que consumir, não é verdadeiro, né? Com certeza, muitas pessoas aqui devem ter marcado a B. Letra C. No tocante ao princípio da legalidade, agir de acordo com as leis, né? O profissional deve conhecer e cumprir os normativos do sistema financeiro Banest, ok, verdadeiro, a legislação que regula a atividade bancária e outros necessários ao relacionamento ou cumprimento das suas atribuições, verdadeiro, né? D. Uma das condutas encomendadas dentro do princípio da transparência é que o profissional deve enviar, quando solicitado, à gerência de controles internos, a declaração de bens e rendas. Exatamente isso. A gente vai ver aqui no princípio da transparência, que quando solicitado, você tem que encaminhar a cópia da sua declaração de bens e rendas, né? Que pode ser imposto de renda, né? E o profissional não deve se envolver em situações, atividades ou interesses incompatíveis com cargo e com função que exerce segundo o princípio da imparcialidade, né? Então, bacana, correto aí. Nós já encontramos, você viu como o exercício ajuda a fixar o conteúdo, né? Então, aí, gabarito, letra A, né? Gabarito, letra A. Apagar a lousa aqui, né? Para a gente continuar, né? Gabarito, letra A. Vamos lá, princípio da capacitação e da legalidade. Capacitação, você se autodesenvolver ou se desenvolver de acordo com o tempo, né? Vem comigo. O profissional deve capacitar-se para desempenhar suas atribuições, mantendo-se atualizado, quer pela leitura dos normativos internos e de matérias especializadas, e quer pela participação em treinamento ofertada ou não pelo sistema financeiro Banest. Ok, capacitação. Legalidade. Esse legalidade de acordo com as leis, né? Conhecer e cumprir os normativos do sistema financeiro Banest, a legislação que regula a atividade bancária e outros necessários ou relacionados ao cumprimento de suas atribuições, né? Só voltando aqui um pouquinho, né? Nós tivemos aqui, quer ver, legalidade, só para você ver no exercício anterior, aqui, lealdade, aqui, ao princípio da legalidade. O profissional deve conhecer e cumprir os normativos do sistema financeiro Banest, a legislação que regula a atividade bancária e outros necessários ou relacionados ao cumprimento das atribuições. Olha comigo aqui, legalidade, conhecer e cumprir os normativos do sistema financeiro Banest, a legislação que regula a atividade bancária e outros necessários ao relacionamento ao cumprimento das atribuições. Avaliar a conformidade dos normativos internos com os normativos externos e buscar soluções para atualização, caso necessário. Então, aqui, gente, legalidade. O que eu estou provando para vocês? Que isso aqui é um Ctrl+C e um Ctrl+V, cara. Gente, é cansativo, eu sei que é maçante. Mas você tem que vencer as suas paixões. Prof, por que você está conversando comigo agora? Cara, estou conversando para passar uma palavra para você, amiga. Papo reto, estudar com inteligente, técnica, isso vai acelerar o seu resultado desejado. Você pega lá na prova, por exemplo, uma questão de análise combinatória, de probabilidade, uma regra de 3 complicada, é conta daqui, conta dali, cara.
É muito mais difícil fazer uma questão como essa, por exemplo, de matemática, até de língua portuguesa, dependendo da questão, que é muitas regras aí, é muitas exceções, e não sei o quê, não é isso? Do que isso aqui. Isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, cara. A questão da sua prova vai ser isso aqui. Então você não pode perder. Cara, quando eu estudava para concurso, eu não perdia uma questão dessas coisas aqui. E os meus colegas, meus concorrentes, se perdiam porque eles tinham preguiça de estudar. Vem comigo. Banestes Makihama 2015, cargo de escriturário, né? Vem comigo aqui. No tocante aos princípios éticos funcionais dispostos no Guia de Conduta do Sistema Financeiro Banestes, o profissional que presta serviços a essa instituição deve capacitar-se para desempenhar as suas atribuições mantendo-se atualizado. De acordo com o guia profissional, pode manter-se atualizado pela... Primeira coisa, esse comando aqui, ele está falando sobre o princípio da capacitação. Ok. Se é o princípio da capacitação, tá, vou fazer uma leitura com vocês aqui. Olha só. O profissional deve capacitar-se para desempenhar suas atribuições, mantendo-se atualizado, quer pela leitura de normativos internos, de matérias especializadas, quer pela participação em treinamentos ofertados ou não pelo sistema financeiro. Ok. Pela leitura dos normativos internos, verdadeiro. Leitura de matérias especializadas, verdadeiro. Pela participação em treinamentos ofertados pelo sistema financeiro Banestes, verdadeiro. Participação em treinamentos não necessariamente ofertados pelo sistema verdadeiro, ou seja, gabarito 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, gabarito letra C. Professor, uma questão dessa difícil, professor. Difícil, né? Difícil para quem não estudou corretamente, né? Durante o meu curso, você pode ter certeza que você está fazendo um outro curso comigo, que é de quê? De elaboração de questões. Você vai ficando cada vez o que mais certeiro. Gabarito letra C. Próximo princípio, 11, são 26, está quase chegando na metade. Transparência, né? Expressar-se com veracidade em suas relações funcionais e comprometer-se com a verdade, observando o sigilo onde exigir, né? Então vamos lá. Então a transparência é isso, cara, é a veracidade, é a verdade, né? É claro que você tem que observar o sigilo aonde existe, principalmente instituição financeira que tem todo um código de sigilo aí. 4.11.2. Compartilhar com os profissionais as informações comuns necessárias ao desenvolvimento das atividades. Olha só, compartilhar com os profissionais as informações comuns necessárias ao desenvolvimento das atividades é uma atitude, uma conduta necessária para exercer o princípio da transparência. Fornecer aos órgãos apuradores do sistema financeiro Banestes documentos comprobatórios de bens, rendas, movimentações financeiras do sistema financeiro Banestes, né, nacional, ok? Dentre outros comprovantes, quando solicitado em obediência à legislação em vigor. Então, olha só, então agir com transparência é isso, né, cara? Se solicitar para você, você tem que fornecer aí os documentos comprobatórios dos seus bens, de suas rendas, as movimentações financeiras no sistema financeiro nacional. Bacana, né? Com certeza, questão de prova acerta isso aqui, né, cara? Então, isso é agir com transparência, né? Descrição. Não é o cara bandeiroso, né? Cara, isso aqui faz sentido, né, cara? O cara tem que agir com descrição. Já pensou, cara? Banco é confiança. Você vai, cara, o banco mexe com o dinheiro, cara. É dinheiro dos outros. Dinheiro, din-din. Então, é credibilidade, é confiança. Então, se os funcionários não tiverem discrição, cara, acabou. Tem que ser discreto nos seus comportamentos. Não pode ser bandeiroso, né, cara? Sair falando, eu trabalho no Banestes, eu sou o tesoureiro. Todo dia, às 11 horas, eu bato a senha do cofrão e tem lá milhões e milhões. Pronto, cara, que o cara coloca em risco, né? Então, tem que agir com descrição, olha só. Manter reserva
em relação a fatos ou informações que tenha conhecimento no exercício de suas atribuições e consequência dela. Ó, bico fechado, cara, ele tem que manter reserva em relação, né? Não divulgar informações inverídicas, não, inverídica, o tal do fake news, né? Não fomentar possíveis intrigas entre profissionais, observando o disposto nos princípios da temperança, ó, temperança, respeito, sigilo, hierarquia, igualdade, tratamento, exercício adequado ao cargo, função, cooperação, tolerância, não incorrer em assédio, entre outros, né? Então, isso que é, ó, não se fomentar intrigas profissionais, né? Pronto, isso é o quê? Um cara discreto. Sigilo, importante, sigilo, né? Olha só. Manter e garantir o sigilo em suas operações de cunho bancário e cumprir sempre as condições previamente pactuadas, conforme determina os regulamentos internos do sistema, relativos à segurança da informação e às mídias sociais, bem como o manual interno de recursos humanos e a legislação em vigor. Guardar sigilo das informações e opções estratégicas do sistema. Ok, então sigilo é isso, né? Hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na administração, você sempre vai ter um cara chamado de chefe, tá? E conselho do professor Luiz, sempre respeite esse chefe seu. Cumprir as determinações recebidas de seus superiores hierárquicos, ó. Isso. Respeitando as obrigações decorrentes dos estatutos e normas internos, bem como deste guia de ética. O que ele está falando aqui? Olha, você tem que respeitar a hierarquia. Só que você tem que respeitar as ordens emanadas pelos seus chefes superiores, tá tudo bem. Mas essas ordens têm que estar em conformidade com a lei, com os estatutos, normas éticas e com o guia. Isso que está dizendo no finalzinho aqui. Vamos lá. 15º, igualdade de tratamento. O profissional deve repudiar e não adotar qualquer atitude que discrimine pessoas nas relações entre superiores hierárquicos, pares e subordinados, em função de cor, sexo, religião, origem, grau de escolaridade, classe social, estado civil, idade, ideologia política, filosofia de vida, associação com entidade de classe, orientação sexual, identidade de gênero, incapacidade física e entre outros. Ou seja, você tem que repudiar e não adotar qualquer uma atitude que discrimine esse tipo de segmento. Isso é igualdade de tratamento. Os profissionais devem repudiar e não adotar qualquer ato irrefletido, impulsivo, violento, intencional e repetido que possam causar danos físicos, psicológicos e materiais. O profissional não deve permitir que atitudes pautadas em simpatias, antipatias ou práticas de condutas inadequadas interfiram nas relações entre superiores hierárquicos, pares e subordinados, né? Então, aí para vocês, isso aqui é a igualdade de tratamento, né? Vamos lá, 16º, exercício adequado do cargo ou função. Então, exercício adequado do cargo. Não obter benefícios ou vantagens indevidas para si ou para outros por meio do uso dos cargos, função, autoridade, influências ou aparência de influência, né? Então, tá aí para vocês, né? Não pode, né? Não pode, né? Não pode exercer, tirar algum proveito, vantagem pessoal, vantagem indevida do cargo, né? E tem, claro, com certeza, né? Vem comigo aqui.